no Meet, tá bom? E aí eu peço que vocês comuniquem no grupo de vocês, né, para os colegas não irem lá para o Microsoft Teams, tá? Que a gente vai conduzir a aula aqui pelo Meet, tá bom? Conforme ali a maioria que votou, e aí foi uma maioria bem folgada mesmo, votou por a gente voltar a usar o Meet, tá bom? Então, peço aí que vocês divulguem para os colegas para eles virem entrando aqui. Tá? Eu vou colocar uma mensagem aqui agora lá no Teams, só para se alguém entrar por aqui, ficar sabendo que a gente está aqui no Meet. Só um minuto aqui, gente, que eu estou só postando aqui no Microsoft Teams, informando que a gente está nesse aqui. Vamos aguardar aí aguardar mais 2 minutinhos e a gente começa, tá bom, gente? Jefferson, sim, tá? Conforme eu tinha questionado, eu perguntei lá na enquete, era se vocês preferiam que, a partir de hoje, voltássemos a usar o Meet, tá? E a enquete lá venceu, tá bom, Jefferson? Tá certo? Para mim, particularmente, é indiferente, a não ser que o restante que entrar agora pense diferente, mas a enquete lá apontou que vocês queriam voltar para o Meet, por isso que eu liberei o link agora, eu esperei encerrar a enquete, e aí por isso que encerrava, acho que eu botei 17h30, mas aí eu fui aqui fazendo as coisas, organizando tudo, quando foi 18 horas eu olhei, vi a enquete, e aí liberei o link para vocês do Meet, tá bom? Mas se o pessoal preferir, entendo que ficou decidido assim, tá? Mas se a turma deliberar em sentido contrário, eu vou respeitar. Para mim, particularmente, é indiferente, tá bom? Fazer aqui, ou pelo Meet, aqui pelo Meet ou pelo Microsoft Teams, para mim, não gera diferença, né? Mas se vocês preferem aqui, nós vamos seguir aqui. É por isso que eu joguei a enquete, tá bom? Beleza, o Jorge está dizendo também. A enquete foi vencedora de a gente voltar a usar o Meet, né? Por isso que eu joguei a enquete ontem e botei até acho que 5h30, foi o horário que eu botei de limite para responder a enquete, né? Mas a gente pode reabrir aqui a votação, mas a turma de ontem achou melhor o Meet também, e a turma, né, a 316 aqui, pelo que eu vi a enquete delas também, da 316 está no mesmo sentido, tá? Mas da minha parte não há nenhuma rigidez, né? Porque usar um ou outro, embora alguns professores tenham reclamado do Teams, eu não vi na prática muita diferença de um para o outro, não. Mas fiquem à vontade, e eu criei o link aqui respeitando, né, a vontade ali daqueles que votaram na enquete, tá bom? E aí vou só aguardar mais um pouquinho, vamos dar mais um tempinho para o pessoal terminar de entrar, e aí a gente poder finalizar aqui
finalizar não, melhor dizendo, iniciar a nossa aula, né? Já temos mais de 20 alunos aqui, então já estamos chegando já na metade da turma, né? Enquanto o pessoal está entrando, né, a gente não, é a primeira aula que a gente tem depois da nossa AV1, certo? Acredito que vocês tenham visto ali, eu coloquei para cada aluno, né, além de eu ter botado o padrão de resposta da nossa AV1, eu coloquei para cada aluno a correção da AV1 dele, né? Então, se vocês entraram lá na parte da prova, né, vocês viram que eu disponibilizei, eu coloquei para cada um, botei a nota e botei também, né, quais foram os critérios de correção que eu utilizei, por que, né, o que estava errado e por quanto de ponto que eu dei em cada questão, tá bom? Mas, de qualquer forma, se alguém ainda tiver alguma ponderação, só não vamos deixar para fazer durante a aula, vocês podem mandar mensagem para mim aqui pelo Unileão Digital, e aí eu analiso lá a ponderação de vocês, tá bom? Eu recorrijo lá a prova, não tem problema não. O que não quer dizer que eu vou acatar a ponderação, tá? E lembrando que no direito tributário, vocês vão estudar no próximo semestre, cabe reformar simpégios, viu? Não é igual ao direito penal, que o princípio é não reformar simpégios, né? Então, a gente pode recorrigir até chegar a uma nota menor da que chegou antes, né? Que no direito tributário isso é possível, tá? Então, a gente já vai seguir os princípios inerentes ao direito tributário, né? Então, pode ponderar, a gente recorrige, mas pode ter o risco, né? Todo mundo rindo aí, né? Melhor não, né? Vacilo, né? Mas é verdade, no direito tributário, o princípio não é não reformar simpédios, o princípio é reformar simpédios. Então, ainda, o que é o não reformar simpédios lá no direito penal, né, no processo penal, né? Vocês que sabem mais processo penal que eu, né, é que o recurso da defesa não pode gerar, né, um aumento de pena quando esse recurso é examinado no juízo ad quem, né? Esse é o princípio não reformar simpédios. E aí, no direito tributário, vocês vão ver lá que aqui mesmo, viu? Se você clicar, não aqui no Meet, perdão, lá no Unileão Digital, tem um balãozinho lá em cima, onde tem seu nome, você vai encontrar ali um balãozinho, né? Eu não sei como é que é dentro de cada disciplina, mas você consegue mandar mensagem para mim. Alguns colegas até mandaram mensagem para mim sobre algumas ponderações de prova, dessa turma, da outra. Então, assim, a melhor forma de falar comigo é através do Unileão Digital. E aí você vai conseguir, Larice, mandar. Acho que até você já mandou mensagem para mim no Unileão Digital, não lembro se foi você, mas já teve pessoas que já conversaram comigo, né, e mandou mensagem para mim. Aí essa mensagem depois eu respondo, é como se fosse, né, um WhatsApp da plataforma do Unileão Digital, tá bom? É só mandar lá, dá uma olhada no Unileão Digital, você vai ver. Tem um balãozinho lá, nesse balãozinho você vai pedir para incluir a pessoa na sua comunicação, aí a pessoa vai lhe aceitar e você vai conseguir mandar a mensagem. Tá certo, Larissa? Entendeu onde é que é? Lá no Unileão Digital. Visualizou, Larissa? Depois abre aí, não sei se você pode abrir, se você está no computador, se puder abrir mais de uma janela, abre lá, você vai encontrar, e pode mandar mensagem para mim que eu respondo, tá bom? Bom, então, em relação à prova, né, vocês viram os critérios de correção, né, eu tenho certeza que vocês chegaram à conclusão que eu fui bastante benevolente, embora eu sempre tenha dito, olha, eu sou um pouco mais rigoroso na correção da prova, principalmente porque é uma prova feita em grupo, uma prova feita com consulta, com muito tempo para consultar, tá certo? Então, assim, eu descontei alguns pontos ali, quando tinha os equívocos de fundamentação, porque não adianta também, vocês já são alunos do 8º período, e vocês fundamentarem a coisa de maneira errada, né, ou deixarem de apresentar um determinado princípio que seria aplicável. Então, vocês perceberam ali que eu descontava meio ponto. Às vezes a pessoa ia totalmente fora, eu botava assim, resposta errada, e mesmo assim eu considerava meio ponto, considerava um ponto. Então, eu sempre procurei considerar. Só quando a pessoa ia muito fora mesmo,
né? E aí não dava, porque até a fundamentação ficava errada, aí eu realmente não deu para considerar, tá bom? Mas se quem quiser ponderar aí fora essa brincadeira, lógico que eu não vou aqui baixar a nota de ninguém, não é o objetivo, né? Embora, repetindo, no direito tributário, vocês vão ver que vigora esse princípio mesmo. Às vezes o contribuinte entra com um recurso administrativo e aí ele, ao invés do recurso ser provido, né, o recurso não é provido, e aí o fisco recalcula e descobre que, na verdade, estava cobrando a menos, e aí ele é cobrado a mais. Né? E aí cabe no processo administrativo tributário eu reformar as impégios. Por isso que eu já estou comentando isso com vocês, tá bom? Mas lógico que eu não vou fazer isso na nossa correção aqui, mas quem quiser ponderar pode mandar mensagem, eu dou uma olhada, eu posso errar, é normal, a gente corrige um monte de prova, pode ser que eu tenha somado a pontuação errada, pode ser que de repente eu te dei ponto a mais onde eu não estava tirando, e aí eu posso avaliar isso aí, tá bom? Agora, quando a pessoa errou mesmo, era para dizer sim, ele disse não, e aí ele diz não, e fundamento não, totalmente fora do assunto, aí realmente eu não... Alguns casos eu zerei questão, foi raro, mas alguns eu tive que zerar, porque não dava para aproveitar realmente nada. E aí, até para vocês, para quem errou, reestudar o assunto, né? Ver lá a explicação que eu dei na correção, e aí falar, poxa, eu preciso reforçar esse ponto aqui. A intenção aqui, eu não tenho preocupação com nota, não tenho apego à nota, né? Não tenho apego a botar aluno de final, a ter sala cheia na final, essas coisas, tá bom? Então, assim, na verdade, a importância da correção para mim é um mecanismo de sinalizar para o aluno que ele precisa revisar aquele ponto, tá certo? Superada essa questão da prova, tá? Eu queria já combinar com vocês nossa AVP, né? Como a gente já está andando aí na segunda etapa do semestre, né? Caminhando para a nossa AV2, que é ali final de novembro, eu já queria combinar com vocês o seguinte: nossa AVP vai ser o mesmo estilo do semestre da AV1, ou seja, desses estudos de caso que toda semana eu libero, eu vou querer que vocês façam 3 estudos de caso e eu vou dar um ponto para cada estudo de caso feito. A diferença é que agora eu vou dar um prazo final para postar a resposta. E o prazo final é no domingo, todo domingo até 11h59 da noite, até 23h59. Eu vou bloquear e não vai ter mais como você mandar a resposta do estudo de caso após domingo, 23h59 de cada semana. Então, o estudo de caso que eu vou liberar hoje para vocês fazerem amanhã, que seria para ser feito amanhã, vai ter o prazo de fazer até 23h59, de domingo. Se não fizer, não vai poder fazer mais, tá certo? Eu não vou ficar liberando para fazer, porque isso gerou uma desorganização muito grande, deu um trabalho grande, toda hora eu tinha que ficar voltando, que às vezes a pessoa vinha, postava, eu conferia, gerava o relatório, marcava ali na frequência de vocês, quem tinha feito, quem não tinha feito, e aí depois, 3 semanas depois, o aluno postou a resposta, e aí teve aluno que às vezes passou batido e eu não vi, porque realmente a postagem foi tão depois, né? Já foi praticamente na semana da AV1, e aí acabou que eu não pontuei ele na AVP. Né? E aí ele ponderou aqui, mandou uma mensagem, eu reconsiderei e atribuí os 3 pontos para ele. Né? Porque realmente teve um que eu não contei. Então, para não gerar isso, e até para gerar em vocês a disciplina de se preocuparem com prazos, né? Vocês já são aí 90% advogados, né? Então, é preciso que vocês já criem esse hábito, né? De se preocupar com prazo, né? Ah, tá, ela tá pedindo, eu pensei que era aqui para entrar, mas é para botar no grupo aqui do WhatsApp aqui, ela está pedindo aí, quem puder acrescentar no WhatsApp da turma aí. Então, por isso, a partir de agora, os estudos de casa eu vou liberar sempre depois da aula, e o prazo é até 23h59 de domingo, né, para você fazer aquele estudo de caso, para eu considerar para fins de AVP. Entenderam isso? Podemos combinar assim? Acho que é bastante razoável, o caso é rápido de fazer. Como eu sempre falo, dá para fazer nos 50 minutos da aula assíncrona de sexta-feira. Na verdade, você gasta 15 minutos para responder, no máximo. Então, poderia ser feito até na sexta-feira durante a aula. Eu já estou dilatando o prazo até 23h59 de domingo.
tá? Mas a partir dali, se o aluno não fez, ele vai ter que fazer os outros que vão aparecer. Toda semana vai ter estudo de caso, cada estudo de caso vai valer um ponto. Essa semana, aproveitando excepcionalmente, como nós temos 2 unidades, né? Porque na sexta-feira eu dei o conteúdo da unidade 3, que é um conteúdo muito pequenininho, e na segunda-feira agora, como a gente não teve aula semana passada na quinta, né, por causa do feriado, do dia do professor, então nós temos o conteúdo da unidade 3, que foi liberado para vocês na sexta, e o conteúdo da unidade 4, que foi agora na segunda, que também é uma unidade pequena, tá? Então, essa semana, excepcionalmente, vamos ter 2 estudos de caso. Um estudo de caso da unidade 3 e um estudo de caso da unidade 4, certo, gente? Então, atenção, que essa semana vocês têm 2 estudos de caso para fazer. Então, quer dizer, se você fizer os 2 dessa semana com o da próxima, você já fechou, já garantiu sua AVP, os 3 pontos, certo? Mas lembrando que agora o prazo vai ser sempre até 23h59 de domingo. Entendida essa questão da AVP? Beleza? No silêncio, então, né? Beleza, todo mundo entendeu. Para ninguém depois dizer, a professora não estava sabendo, tá? Então, está bem divulgado, bem esclarecido. E vamos lá, vamos iniciar, então. Eu queria conversar com vocês sobre nossa unidade 3, não é? Sobre o conteúdo de nossa unidade 3, já que a gente não tem estudo de caso aqui para discutir. Vamos conversar sobre o nosso estudo de caso, nosso conteúdo da unidade 3. E antes de eu entrar propriamente no conteúdo, que já foi explanado até nas videoaulas, mas, de qualquer forma, eu sempre abro aqui para vocês trazerem suas perguntas, eu queria saber já se tem alguém com alguma pergunta sobre o conteúdo da unidade 3. Por enquanto, vamos ficar na unidade 3, tá, gente? Não vamos falar da 4 ainda. Vamos esgotar a 3, depois a gente vai para a 4. Alguém teria alguma pergunta sobre a unidade 3? Que a gente estudou sobre as fontes do direito tributário. Se não tiver, eu vou fazer um en passant no conteúdo aqui. Se surgir alguma dúvida, vocês podem, né, questionar aqui, ou abrir o microfone e perguntar, ou então através do chat, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre as fontes do direito tributário. Vocês viram ali, né, na videoaula, e a primeira coisa que a gente precisa lembrar, que eu comentei com vocês, é sobre a diferença que o direito tributário faz entre fonte real e fonte formal. Quando no direito tributário a gente fala em fonte real do direito tributário, eu estou falando das situações que acontecem no mundo real que vão dar nascedouro à obrigação tributária. Então, fonte real por quê? Porque é aquilo que acontece no mundo real. Quando acontece aquela situação fática, existe ali a incidência da norma tributária. Então, a norma tributária, ela precisa, né, dessa atuação de um fato concreto para que ela se faça incidir. Por isso, fonte real é o quê? Aquele fato concreto que vai fazer incidir a norma tributária. E fonte formal é apenas o que está escrito, né? É a lei, o decreto, o tratado internacional, eles são as fontes formais do direito tributário. Tá? E as nossas fontes formais do direito tributário, elas estão listadas no nosso Código Tributário. O nosso Código Tributário, lá no artigo 96, nos traz a fonte formal chamada primária. Né? Por que é primária? Porque ele fala a expressão legislação tributária. Então, ele fala o que é legislação tributária. Então, legislação tributária vai ser as leis, tratados, convenções internacionais, decretos. Isso são as fontes formais primárias. As normas complementares, que são aquelas elencadas no artigo 100 do Código Tributário, que são os atos normativos, as decisões dos órgãos colegiados com eficácia, né, normativa, as práticas reiteradas, os convênios, são fontes formais secundárias. Então, fonte formal primária é o que está no artigo 96, exceto norma complementar. Então, é lei, decreto,
né, e tratado internacional. Fonte formal secundária são as que estão no artigo 100, que são as normas complementares, né, que são os atos normativos, decisões com eficácia normativa, decisões administrativas com eficácia normativa, práticas reiteradas da autoridade administrativa ou então os convênios. E a gente precisa também fazer uma distinção, né, quando a gente fala ali, o artigo 96 fala em legislação tributária. E aí vem o 97 e fala, somente lei pode estabelecer. Então, fica claro para a gente o seguinte, que legislação é gênero e faz parte de legislação tributária a lei. Mas existem matérias que só podem ser reguladas por lei no direito tributário. Quais são essas matérias? As que estão no artigo 97. Então, as normas, né, a legislação tributária engloba normas que não apenas a lei tributária, as leis tributárias. Eu tenho outras normas de caráter infralegal que vão compor a legislação tributária. Entretanto, para efeito tributário, existem algumas matérias que somente lei pode tratar. Lá no artigo 146 da Constituição, eu tenho as matérias que somente lei complementar pode tratar. E no artigo 97 do Código Tributário, eu tenho as matérias que somente lei ordinária pode regulamentar. Ficou claro esse contraponto entre o 96 e o 97 do Código Tributário? E aí, quais são as fontes formais principais do direito tributário? A gente tem que começar pela Constituição, porque a Constituição, ela que traz, né, a regulação jurídica, a Constituição, como o nome diz, ele constitui o Estado. Quando ele constitui um Estado, quando ele cria um modelo de Estado, ele também precisa criar os instrumentos de arrecadação, ou seja, ele precisa criar o sistema tributário. A criação desse sistema tributário é que vai estar delineada na Constituição. Então, a Constituição é uma fonte formal primária, né, e é a mais importante porque ela que dá a base, ela estrutura o sistema tributário nacional. Junto com a Constituição, temos as emendas constitucionais, que elas têm o condão de alterar a Constituição, e aí temos as leis complementares. No âmbito do direito tributário, as leis complementares elas têm uma relevância porque elas vão regular matérias de interesse, dentro do direito tributário, de interesse nacional. Então, quando a União ela legisla por lei complementar uma matéria tributária, ela faz no interesse dela, a União, e no interesse de estados, Distrito Federal e municípios. Ela não legisla apenas para o ente federado União, ela legisla para todos os entes da federação. Por isso que lá, vocês viram lá no artigo 23 da Constituição, que direito tributário é uma matéria de competência concorrente, porque cabe à União traçar as normas gerais e os estados podem suplementar essas normas gerais, mas quem faz a norma geral é a União. E no direito tributário, o artigo 146 da Constituição estipula em quais casos que cada ente poderá se valer, ou melhor dizendo, em quais casos que a matéria tem que ser regulada exclusivamente por lei complementar. Isso está delineado no artigo 146 da Constituição. E aí, lá no artigo 146, né, nós temos aqui algumas matérias que são reguladas por lei complementar. Conflito de competência entre os entes da federação, as limitações constitucionais ao poder de tributar, a definição de tributos, as espécies de tributo, fato gerador, base de cálculo, contribuinte, obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência. Praticamente tudo do crédito tributário tem que ser regulado por lei complementar. E onde é que está essa lei complementar? Está lá no nosso Código Tributário. Está no nosso Código Tributário. E outra matéria é também o tratamento
aplicado às sociedades cooperativas e às micro e pequenas empresas, que é a Lei Complementar 123, que trata do Simples Nacional. Por isso que o Simples Nacional é regulado por lei complementar, em atenção exatamente ao artigo 146, inciso 3º, a linha D da Constituição. Sobre lei complementar, tem uma questão importante que eu, se eu não me engano, comentei na videoaula, é que o nosso Código Tributário ele foi recepcionado com status de lei complementar, embora ele seja uma lei ordinária. Se você for lá no Código Tributário, ele está lá, Lei Ordinária 5.172. Mas, quando vocês lerem lei ordinária, vocês entendam que ali nós temos uma lei ordinária que trata de matéria de lei complementar. E, portanto, o Código Tributário foi recepcionado com status de lei complementar, porque ele regula as matérias que estão lá no artigo 146 da Constituição. Quando a gente fala de lei ordinária, né? A lei ordinária é um instrumento mais utilizado em matéria tributária, porque a lei ordinária é que vai estabelecer, inserir no mundo jurídico um tributo. Ele vai criar um tributo. A Constituição não cria tributo, gente. A Constituição apenas entrega competência. Diz lá, por exemplo, compete à União instituir o imposto sobre produtos industrializados. Mas ali o imposto sobre produtos industrializados não está criado na Constituição. Ele vai ser criado aonde? Numa lei ordinária. A lei ordinária é que vai criar esse imposto, que é o imposto sobre produtos industrializados. Então, no direito tributário, quando vocês estiverem advogando e vocês se depararem com determinado tributo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte: buscar a lei que criou esse tributo. E aí vocês vão encontrar a lei e vão entender o arcabouço jurídico do tributo. Aí vocês vão ver depois se essa lei conflita com algum dispositivo da Constituição, se conflita com algum dispositivo do Código Tributário, que tem o status ali de matéria de lei complementar, para você poder começar a entender o arcabouço jurídico do tributo, tá certo? Então, sempre você tem que buscar a lei ordinária que institui aquele tributo. Ressalvado aqueles tributos que a gente já viu que são criados por lei complementar. A gente já viu o imposto residual, contribuição social residual, o imposto sobre grandes fortunas, o empréstimo compulsório, são tributos criados por lei complementar. Mas a regra é o quê? Que a criação de tributo é sempre por lei ordinária. E aí, para saber o que essa lei ordinária vai ter que contemplar, é só ler o artigo 97, que a gente acabou de comentar, do Código Tributário. O artigo 97 vai trazer para a gente quais são as matérias, quais são as informações que a lei complementar vai trazer. Então, ela vai falar qual é o fato gerador, ela vai falar quem é o contribuinte, ela vai falar quem é o sujeito passivo, vai dizer a base de cálculo, vai dizer a alíquota, ela vai dizer quais são as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento de alguma norma, né, acessória, descumprimento acessório. E o decreto ele tem a importância também, porque o decreto ele funciona como regulamentador da lei. Por isso que você vai fazer também, normalmente quem conhece bem o regulamento é o nosso amigo Santos aí, que é contabilista, né, que é contador, por exemplo, ele trabalha muito buscando ali o regulamento do ICMS, regulamento do IPI, regulamento do imposto de renda. Por quê? Porque ele verifica, na verdade, a execução daquela lei. O regulamento, então, ele vem dizer como aquela lei que criou o tributo, ela vai ser executada. A finalidade, o poder regulamentar é isso, né? O poder regulamentar é justamente o executivo dizendo como ele vai aplicar na prática, como ele vai tratar nas situações concretas aquela lei. Qual vai ser os atos normativos que ele vai expedir, os procedimentos administrativos que vão ser observados. Então, é também importante, quando vocês estiverem analisando qualquer questão tributária, conhecer o regulamento, ou estudar o regulamento para compreender a dinâmica. A lei vai apenas criar o imposto, o tributo,
e vai ali estabelecer os requisitos daquele tributo, daquela obrigação tributária. Mas a forma como esse imposto, esse tributo, eu estou falando imposto, mas pode ser taxa, pode ser contribuição de melhoria, pode ser empréstimo compulsório. Quem vai dizer como vai funcionar a cobrança, a verificação dos fatos geradores, isso tudo vai estar contemplado no regulamento. Então, a importância de você também saber que você precisa buscar o regulamento para entender o funcionamento, a dinâmica de um tributo. Eu comentei também sobre lei delegada, porque ela está dentro do escopo normativo, mas a lei delegada ela não é utilizada, ela só foi utilizada 2 vezes na nossa história constitucional, né, da Constituição de 88, né, justamente em 89, foram 2 leis regulando sobre algumas carreiras do Serviço Público Federal, e depois ela não foi mais utilizada, até porque a medida provisória ela sempre se mostrou mais efetiva do que o presidente esperar uma delegação do Congresso para poder ele emanar um ato com força de lei delegada. É melhor usar a medida provisória. Então, por isso que a lei delegada ela tem previsão constitucional, mas ela não é utilizada na prática. Medida provisória, a gente já estudou que eu posso ter criação de tributo, posso ter majoração. O problema é que a eficácia dessa medida provisória vai depender exatamente da sua conversão em lei. Então, por isso que não se usa medida provisória, não se tem o hábito de usar medida provisória em matéria tributária, porque acaba que o efeito ali de majoração de um tributo, ele vai ser postergado de qualquer forma por outro exercício. Então, se prefere adotar o encaminhamento de um projeto de lei para aprovação. Decreto legislativo, o decreto legislativo ele tem relevância no direito tributário apenas na aprovação de tratados internacionais, tá? Então, para a gente, no direito tributário, se a gente for estudar processo legislativo, determinadas competências do Congresso Nacional são exercidas por resolução ou por decreto legislativo, mas para nós, no direito tributário, só interessa o decreto legislativo que aprova, né, que dá o referendo do Congresso Nacional para a ratificação de um tratado internacional. Resolução, que é um ato normativo de um colegiado. Toda vez que eu tenho um colegiado emanando um ato normativo, esse ato se chama resolução, tá? E eu tenho resoluções em matéria tributária, principalmente as resoluções do Senado, que vão tratar das alíquotas do ICMS, do ITCMD e do IPVA, que são impostos estaduais. E o Senado, então, ele vai regular a alíquota máxima, a alíquota mínima do ICMS, a alíquota mínima do IPVA, a alíquota máxima do ITCMD. Isso a Constituição, a Constituição estipula quais são as resoluções do Senado que vão estabelecer essas alíquotas máxima e mínima conforme a disposição constitucional. E o último ato normativo aqui, que eu queria comentar com vocês, o último elemento aí formal da legislação tributária são os tratados e convenções internacionais. O tratado internacional, ele é um ato emanado na seara do direito público internacional. E, portanto, quem celebra o tratado é a pessoa jurídica, né, de direito público externo. E o tratado internacional, para ter eficácia no ordenamento interno, ele precisa passar por um procedimento que acontece em cada país. Como é que funciona mais ou menos o fluxo do tratado internacional? Primeiro, nós temos um ato que é a assinatura do tratado internacional, que geralmente aparece lá os líderes, o chefe de Estado batendo aquela foto, né? Ali passando ali o tratado daquela mesa, né? De sentado passando ali a caneta de ouro ali, cada um assinando. Ali não significa, até ali por enquanto aquele tratado internacional não gera nenhuma eficácia jurídica, nem no plano externo, nem no plano interno. Ali, na verdade, é o início de um processo de assinatura de um tratado internacional. Então, aquela assinatura ali do presidente, do chefe de Estado, do primeiro-ministro, né, que estão lá reunidos ali assinando, ali é apenas uma formalidade, né,
muito utilizado na chancelaria, né, nas relações diplomáticas, para mostrar ali a boa vontade de um país para com outro. Mas ali, por enquanto, aquele tratado não vale nada, porque depende de um procedimento interno em cada país. Isso aí não é só no Brasil, não. Em cada país, o tratado internacional ele passa por um procedimento interno, que vai variar conforme o ordenamento constitucional de cada país, tá? O modelo que o Brasil adota é a escolha do legislador constituinte brasileiro. Então, o que acontece? Assinou lá, teve lá, o presidente da República assinou. O presidente da República bota embaixo do braço o tratado, volta aqui para o Brasil. Eu estou fazendo, logicamente, uma linguagem figurada, né? Ele volta no Brasil, o que ele faz? Ele pega esse tratado internacional e encaminha para o Congresso Nacional e diz assim: Congresso, eu assinei um tratado internacional como chefe de Estado e estou encaminhando para que haja o referendo do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, na qualidade de representante do povo brasileiro, vai dizer se concorda com aquele tratado internacional. E aí vai ser um decreto legislativo que vai trazer, vai dizer para o presidente, ó, o tratado internacional foi aprovado no Congresso. E aí, quando o Congresso aprova, o tratado já está valendo? Não. Ainda tem 2 etapas ainda. O presidente da República vai publicar o decreto, e aí vem o decreto legislativo aprovando com o referendo do Congresso Nacional, e vem o decreto do presidente, e aí esse decreto vai incorporar, aí sim, quando vem o decreto, ele é incorporado no ordenamento jurídico brasileiro. Só que antes do presidente fazer isso, ele precisa fazer a chamada, o depósito. Então, quando o Congresso Nacional aprova o tratado, o presidente da República bota de novo o tratado embaixo do braço e ele vai entregar no depositante. O que é o depositante? É o ente que foi designado para receber as ratificações dos países. E aí o tratado, ele pode dizer, por exemplo, os tratados só entrará em vigor, e aí essa vigência é no parâmetro internacional, tá? Não é no ordenamento interno. E só entrará em vigor quando 50 países ratificarem o tratado, por exemplo. Então, enquanto 50 não ratificarem, o tratado não entra em vigor. Embora o Brasil já tenha incorporado ele com o decreto do presidente da República. Mas, supondo que ele já entrava em vigor, o presidente da República vai entrega, faz o depósito da ratificação. E, normalmente, o depósito é na cidade onde ele foi assinado. Por isso que o tratado geralmente traz o nome. Quando é um tratado multilateral, ele traz o nome, né, da cidade onde ele foi celebrado. Por que o tratado do Mercosul é chamado Tratado de Assunção? Porque ele foi celebrado na cidade de Assunção. Quando o Congresso ratificou esse tratado, foi para o presidente da República, ele fez o decreto de incorporação no ordenamento interno e ele foi e depositou na cidade de Assunção, no órgão que ficou responsável, né? Pode ser, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai. Não sei se foi esse que ficou responsável, mas normalmente é o Ministério das Relações Exteriores de cada país, vai e fica responsável pelo depósito. Então, ele foi lá na cidade de Assunção e depositou. Se for um tratado lá, celebrado na ONU, vai depositar onde? Lá na ONU. Por isso que, por exemplo, o Tratado Internacional que trata das pessoas portadoras de deficiência é chamado Tratado de Nova York. Por que é Nova York? Porque foi um tratado celebrado, assinado lá na ONU. A ONU é sediada em Nova York. E aí, em razão disso, ele é chamado Tratado de Nova York. Tá? Então, o que acontece? Quando acontece essa ratificação, ele passa a valer no plano internacional e, a partir do momento que o presidente faz o decreto, ele é incorporado no ordenamento jurídico interno. Tá? E, normalmente, o que acontece? Se discute qual que prevalece, se é o ordenamento interno ou se é o tratado internacional. Então, o ano que vem, quando vocês estudarem Direito Internacional Público, vocês vão ver isso. Né? O que acontece se depois vem uma lei que conflita com o tratado? Não é?
O tratado, então, ele é revogado, ele é suprimido do ordenamento jurídico interno, e aí o presidente da República vai comunicar lá para o órgão creditante, lá para Nova York, lá a ONU, ou lá o país, lá a sede, lá, no Ministério das Relações Exteriores do país onde foi celebrado o tratado, ele vai comunicar que agora o Congresso fez uma lei, essa lei conflitou com o tratado e por isso revogou o tratado. E aí vocês vão estudar o ano que vem várias teorias. Teoria monista com primazia do direito público interno, teoria monista com primazia do direito público internacional, teoria dualista. E aí não há necessidade, eu não vou entrar nessas teorias agora, vocês vão, é uma matéria de direito internacional público, mas o que eu preciso dizer é o seguinte, que no direito tributário, diferente do ordenamento jurídico geral brasileiro, que não regula isso, você não tem no ordenamento jurídico brasileiro dizendo que tratado internacional prepondera sobre lei ordinária. Mas no direito tributário, há sim uma regra que regula a preponderância ou não do tratado internacional em matéria tributária, que é o artigo 98 do Código Tributário. E o artigo 98 fala o seguinte: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação interna e serão observados pela que lhe sobrevém. O que ele está querendo dizer? Olha, se vier o tratado internacional, ele vai revogar o que tinha que conflitar com o tratado. Então, se tinha uma lei que conflitava com o tratado, está revogado. E as futuras leis, elas vão ter que vão observar o tratado, ou seja, não pode a lei ir contra o tratado. Só que, por exemplo, o tratado, muitas vezes, ele é celebrado com 2 países. Né? Então, você não tem um tratado internacional multilateral com todos os países do mundo. Somente em matéria tributária, esse tratado internacional, normalmente ele é celebrado em um acordo bilateral. Você pode ter um acordo multilateral, como o Tratado de Assunção, que é o Tratado do Mercosul, que ele disciplina questões tributárias. Mas, mesmo assim, você só tem os países do Mercosul e os restantes do país do mundo. A legislação, então, não pode mais alterar a alíquota do IPI, porque lá no Tratado de Assunção diz que não vai poder cobrar IPI. Então, extinguiu o IPI no Brasil, o Tratado de Assunção? Não. O que vai acontecer é o seguinte: o Tratado Internacional é norma especial. Então, eu posso ter lá na norma tributária alterações na legislação tributária que até vão conflitar com o tratado. Mas se elas conflitarem, o que vai acontecer? Elas não podem se sobrepor, porque quem prepondera vai ser quem? O tratado internacional, na situação que ele regula. Então, lá, se o Brasil vai vender um produto industrializado para o Paraguai, vai aplicar a lei do IPI ou vai aplicar o tratado internacional? Vai aplicar o tratado internacional. Se o Brasil vende agora o produto industrializado para a China, não vai ter que seguir o Tratado de Assunção, o Tratado do Mercosul? Não, a China não é signatária desse tratado, então vai aplicar o quê? A lei do IPI, ou algum tratado que o Brasil tenha com a China que envolva o IPI. Entenderam essa situação? Então, o tratado, ele revoga aquela lei, mas ele revoga só no aspecto específico. Só naqueles negócios jurídicos que envolverem os países signatários do tratado. Entenderam essa questão do tratado internacional? Alguém com alguma dúvida? Beleza? Tudo ok? E aí a gente fechou o nosso estudo da unidade 3, tá bom? Vamos, então, conversar sobre a unidade 4, que foi o conteúdo que eu disponibilizei segunda-feira, que é um conteúdo bem curtinho também, tá? São 2 unidades, mas são um conteúdo simples e bem curto. Por isso que eu acabei tratando logo delas, porque para a gente ter tempo de trabalhar as outras unidades, as 5 e as 6, que são as unidades maiores, tá? Vamos, então, conversar sobre a nossa unidade 4, tá bom? Lembrando que essa semana teremos 2 estudos de caso. Um estudo de caso sobre a unidade 3 e um estudo de caso sobre a unidade 4, tá bom? Então, quando vocês forem olhar na plataforma, vai ter lá a unidade 3, o último evento vai ser um estudo de caso. E na unidade 4 também vocês vão encontrar lá um estudo de caso, tá bom? E aí, agora a unidade 4, ela vai tratar
de vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Tá certo? E aí, gente, por isso que eu falo para vocês que toda a prova minha de direito tributário, eu boto antes o meu filho para fazer. Se ele faz bem a prova, eu sei que vocês vão fazer bem, porque toda aula ele fica aqui assistindo a aula de vocês, viu? Está aqui na minha frente, aqui, estudando direito tributário, com 8 anos, tá certo? E fica aqui, mais concentrado aqui, né? Só falta fazer pergunta, certo? Vamos lá, unidade 4, então, vai tratar da vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Vamos conversar sobre esses elementos, né? E antes de a gente conversar sobre esses elementos, a gente precisou fazer uma introdução sobre, né, os planos da norma, né, os planos de validade, vigência e eficácia da norma. Tá? A doutrina hermenêutica jurídica, ela traz essa discussão sobre os planos de validade da norma, né? Os planos da norma. Eu tenho o plano da validade, o plano da vigência e o plano da eficácia. Né? O primeiro plano da validade significa que a norma ela não conflita com a Constituição, ou seja, ela é constitucional, e ainda ela foi feita dentro dos procedimentos previstos no processo legislativo. Ele seguiu o rito do processo legislativo daquela norma. Então, quando eu falo, para eu dizer que uma norma é válida, eu estou querendo dizer que essa norma ela não conflita com a Constituição, se ela conflitar, ela é inválida, ela é inconstitucional, e, além disso, ela é válida porque ela seguiu o rito previsto para a aprovação daquela norma. A norma é vigente quando ela está inserida no mundo jurídico. Enquanto ela não tem vigência, ela não está inserida no mundo jurídico. A norma só entra no mundo jurídico pela porta da vigência. E a vigência está onde? Ela vai estar prevista na própria norma. A norma vai dizer, entre em vigor na data de sua publicação, entre em vigor 30 dias após a data da sua publicação. E a norma é eficaz quando ela gera efeito jurídico. Porque eu posso ter uma norma vigente que não seja eficaz. Vide o princípio da anterioridade, que a gente estudou. Na anterioridade, o que eu tenho? Eu tenho uma norma válida, eu tenho uma norma vigente, mas ela não gera eficácia. Por quê? Porque ela só vai, como ela aumenta o tributo, ela só gera eficácia quando? A partir do primeiro dia do exercício seguinte. Então, eu tenho a validade, tenho a vigência, mas ela não é eficaz ainda. Porque existe um princípio constitucional que impede que ela gere efeitos, que ela produza efeitos. Tá certo? E a vigência, né? Então, vamos agora conversar sobre a vigência. Como é que funciona a vigência da legislação tributária? A vigência da legislação tributária, ela segue o que está previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ou seja, ela entra em vigor na data nela prevista. Então, a lei vai dizer, entra em vigor na data da publicação, entra em vigor 30 dias após a publicação. Então, se aplica às normas da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Né? No caso da vigência em matéria tributária. Tá bom? Então, na vigência do tempo, aplica a regra geral. Tá bom? Na vigência no espaço, a rigor, a norma tributária, ela vigora no limite do território da entidade que cria a norma. Então, quando o Estado do Ceará ele faz uma lei regulando o IPVA, esse IPVA é só válido para os carros que estão registrados no Estado do Ceará, né? Que o domicílio tributário do proprietário está aqui no Estado do Ceará. Se o indivíduo tem um carro registrado lá em Pernambuco, não vai se aplicar a norma aqui do Ceará. Vai aplicar a norma de Pernambuco, porque o domicílio tributário do registro daquele veículo é o Estado de Pernambuco. Então, a territorialidade da norma tributária está relacionada ao território da entidade tributante. Se o município de Juazeiro faz uma lei regulando o IPTU, essa lei do IPTU de Juazeiro só gera efeitos, só tem vigência nos limites territoriais do município de Juazeiro.
Mas existe uma possibilidade de extraterritorialidade da norma tributária, que é o que prevê o artigo 102 do Código Tributário. O artigo 102 do Código Tributário diz que a legislação tributária é dos estados, Distrito Federal e municípios. Por que não fala da União? Porque a União, obviamente, a norma tributária já vale em todo o território nacional. Então, a gente não vai ter que se preocupar com essa extraterritorialidade, porque ela vigora em todo o território nacional. Agora, quando eu falo de estado, de município, sim. É possível a extraterritorialidade da norma tributária de estados, Distrito Federal e município nos limites dos convênios que eles celebrem. Por isso, por exemplo, a questão da substituição tributária no ICMS. Por que o contribuinte lá de São Paulo tem que cumprir a legislação do ICMS do Ceará quando ele manda o produto de São Paulo para cá? Porque existe um convênio, ICMS, regulando a substituição tributária, e esse convênio firmado entre os estados faz com que a lei tributária do Ceará tenha que ser cumprida pelo contribuinte domiciliado lá em São Paulo que está mandando uma mercadoria aqui para o Ceará, em razão da extraterritorialidade da norma que regula o ICMS, substituição tributária. E essa extraterritorialidade está delineada no convênio do CONFAS, do Conselho Nacional de Política Fazendária, que trata da substituição tributária. Tá certo? Então, no caso das normas de Estado, Distrito Federal e município, elas podem ter extraterritorialidade, ou seja, valerem fora do território de cada um desses entes, desde que haja um convênio regulando essa extraterritorialidade, tá bom? Ok? Tranquilo aí, gente? Vamos em frente. Vigência temporal, a gente já conversou, a questão da vacatio legis, da vigência, né? Vai aplicar a regra geral da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas eu tenho uma vigência para as normas complementares. O artigo 103 do Código Tributário regula a forma de vigência das normas complementares. E a forma de vigência das normas complementares vai se dar conforme o artigo 103. Então, nos atos administrativos, a partir da data da publicação. As decisões com eficácia normativa vai se dar a vigência 30 dias após a publicação dessa decisão. E os convênios na data que os convênios estabelecerem. Tá joia? E aí temos a discussão sobre a aplicação da legislação tributária. Até aqui tranquilo, né, gente? Não tem nada, né, complexo, nenhuma polêmica aqui, tá bom? Então, eu vou seguindo aqui. Vamos lá. O Santos aqui perguntou, a forma de cobrança de ICMS pode ser tratado como barreiras internas ao Estado para preservar as indústrias locais? Não, porque aí, se isso for feito, né, Santos, vai violar aquele princípio, né, da não discriminação em razão da procedência ou do destino, tá? E toda a cobrança do ICMS, substituição tributária, é regulada por convênio. Então, é preciso que os estados concordem que aquele estado faça determinado modelo de cobrança de substituição tributária, tá certo? Então, não é um ato legislativo unilateral do estado, embora ele tenha competência para regular o ICMS, tá? Mas a norma do ICMS, substituição tributária, vai depender desse convênio que é firmado entre os estados, tá certo? Então, eu não consigo vislumbrar, se você puder trazer aí, de repente, algum caso concreto aí que a gente pudesse discutir, mas, a priori, não há essa questão de uma barreira interna, não. Na verdade, o ICMS substituição tributária nada mais é do que a tentativa de antecipar a arrecadação de um tributo e de dificultar a sonegação. Tá certo? A finalidade da substituição tributária é exclusivamente, inclusive o Supremo declarou, né, que a substituição tributária é um mero mecanismo de arrecadação. Tá? Então, é um instituto que tem apenas a finalidade de desonerar, de tornar menos onerosa a arrecadação tributária e de facilitar, simplificar a fiscalização dos tributos. Tá bom? Já foi levado isso ao Supremo
para avaliar a eventual inconstitucionalidade da substituição tributária. No caso específico do ICMS, nós temos outros tributos de substituição tributária também, mas o Supremo entendeu, e aí essa decisão, na verdade, valeu, foi um ADIM, né, e valeu para todos os tributos, né, foi o entendimento do Supremo de que a substituição tributária é mera técnica de arrecadação, tá bom, Santos? Então, não conseguiria ver aí uma forma de criar barreira de proteção, não. Se tiver esse escopo, primeiro, eu acredito que ele não consiga aprovar o convênio no CONFAS, então ele não vai, né, porque nenhum Estado vai querer que o outro proteja, né, na guerra fiscal, né, ávida, ele cria um mecanismo de proteção né, da economia interna do Estado. Tá? E segundo, porque, na verdade, é só uma técnica de arrecadação, é uma antecipação da arrecadação de um imposto. Tá bom? Lógico que isso aí onera mais, né, o fornecedor, porque ele tem que recolher antes, né, gera, às vezes, um atraso até no fluxo, né, do encaminhamento, até chegar no destinatário o produto, mas eu não conseguiria ver como uma barreira de proteção, não. É só mesmo a ânsia arrecadadora mesmo, viu? É para conseguir arrecadar mais rápido e de forma mais ágil, tá? Tá joia? Já deu ok aí o Santos? Então, seguindo aqui, então, vamos aí falar sobre a aplicação da legislação tributária, tá bom? Sobre a aplicação da norma tributária, a gente precisa lembrar, primeiro, que a lei é sempre, né, um ato normativo e toda lei ela parte de uma abstração. Então, o legislador pensa, se isso acontecer, vai gerar essa consequência. Então, toda lei parte de uma abstração. Essa abstração ela precisa se concretizar no mundo material para que você tenha a efetiva aplicação da norma. Porque enquanto essa situação material ela não se concretiza, aquela norma ela não lhe alcança. Por exemplo, IPVA. Só quem vai sofrer, né, e se preocupar com a lei do IPVA e sofrer incidência do IPVA é quem é proprietário de veículo. Se eu não sou proprietário de veículo, para mim é indiferente a existência da lei do IPVA. Agora, a partir do momento que eu sou proprietário de veículo, ou seja, uma situação no mundo concreto, uma situação real, a partir do momento que essa situação no mundo real se manifesta, eu tenho a aplicação da lei tributária. Então, a lei tributária, como toda lei, ela é uma norma abstrata, mas ela só vai ser aplicada se acontecer um fato jurídico, uma situação jurídica que implique a incidência dessa norma, tá certo? A regra, qual é a regra? Né? A gente viu lá o princípio da irretroatividade, não é isso? Estudamos isso quando falamos dos princípios. Então, a regra é que a lei ela só pode atingir as situações jurídicas posteriores à vigência da lei. Não foi isso que a gente estudou? Essa é a regra. E aí vocês devem lembrar que quando eu falei lá de princípio da retroatividade, eu falei, gente, mas o Código Tributário traz uma exceção. Até falei assim, resumidamente, gente, só se aplica no caso de multa. Né? E aí vocês ficaram com esse entendimento na cabeça que no caso de multa pode ter retroação. Por que eu falei isso? Por conta do artigo 106 do Código Tributário. O artigo 106 do Código Tributário ele traz uma exceção ao princípio da irretroatividade, permitindo que uma lei se aplique a fatos anteriores à sua vigência. E o caput do 106 já começa falando, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ou seja, olha, aqui não vale retroatividade. Quando? Aí vem inciso primeiro, quando for uma lei expressamente interpretativa. O que é a lei expressamente interpretativa? É aquilo que vocês estudaram em hermenêutica que se chama interpretação autêntica. Interpretação autêntica é quando o legislador, diante de uma complexidade, de uma abstração da norma, ele diz como aquela norma tem que ser interpretada, ele fecha a interpretação da norma. Ele fala assim, olha, a respeito aqui, por exemplo, da base de cálculo,
A interpretação dessa base de cálculo é de que vai ser considerado o faturamento bruto. Ponto. Então, se antes havia dúvida se eu consideraria o faturamento bruto, se eu faria ali o faturamento descontando, né, a reserva para pagamento de imposto, né, não, ele vem e interpreta, olha, a respeito do Instituto Jurídico Faturamento, tratado no artigo tal da lei tal, entenda-se esse faturamento como faturamento bruto. Ponto, acabou. Ele dirimiu a dúvida. Ele interpretou o conceito de faturamento que estava na lei anterior, dizendo que aquele faturamento lá é faturamento bruto. Essa é uma lei interpretativa. O que vai acontecer? Essa lei interpretativa, ela vai excluir a penalidade em relação àquele dispositivo que foi interpretado. Então, se eu fui multado porque eu usei outro faturamento que não o faturamento bruto, ou até usei faturamento bruto, mas havia dúvida sobre o faturamento que seria aplicável, e eu sofro a multa, a consequência é que, como vem a lei interpretativa, fica excluída a multa desse dispositivo que foi interpretado. Então, antes dessa lei interpretativa, foi lá o auditor, fiscalizou minha empresa e multou minha empresa. E aí, o que acontece? Vem depois a lei interpretando o que seria o conceito do faturamento. Essa lei interpretativa, ainda que eu esteja errado, né, pela interpretação nova, ele exclui a aplicação da penalidade. Tá certo? Entendendo a primeira hipótese, a lei interpretativa sempre exclui a penalidade que foi aplicada em relação ao dispositivo interpretado. Ok? Para o inciso primeiro. Vamos aí ao inciso segundo, tá? Rapaz, professor, não consegui compreender muito bem, não. Vamos lá, Leandro, a gente volta. Vamos lá. Vamos dar o exemplo, tá bom? Vamos dar o exemplo aqui. E eu vou dar um exemplo prático, tá? Nos idos ali de 2004, veio uma lei interpretativa interpretando o artigo 150 do Código Tributário. Qual que era a dúvida? Quando lá no artigo 150 do Código Tributário dizia que não havendo homologação expressa, ocorreria homologação tácita. Não se preocupe com os termos aqui não, tá, Leandro? Só vou contar a historinha para você entender depois. Haveria homologação tácita, que se daria 5 anos após o fato gerador. E aí, qual era a interpretação? Era a tal da tese dos 5 mais 5, né? A interpretação que se dava era a seguinte: não, então, a contagem aqui do prazo, né, de decadência vai ter que ser os 5 anos que eu tenho para fazer o lançamento, mais os 5 anos que eu tenho para homologar, que daria os 5 mais 5. E aí choveu multa, né, as pessoas eram multadas, etc., por conta dessa questão do lançamento por homologação. E aí o que acontece? Veio uma lei complementar, o artigo 3º de uma lei, interpretando esse dispositivo do Código Tributário, dizendo o seguinte: olha, não é 5 mais 5 não, viu, fisco? Você vai pegar e vai considerar exclusivamente o fato gerador relacionado àquele lançamento. Então, se houve ali o fato gerador e não houve lançamento de ofício, houve lançamento por homologação, vai contar do fato gerador. Ponto final. Então, ele interpretou, havia uma dúvida, a jurisprudência, inclusive, dizia que aplicava os 5 mais 5, e veio e veio o Congresso e fez uma lei dizendo o seguinte: não é 5 mais 5 não, é só 5 anos mesmo, vai contar 5 anos do fato gerador, independente do lançamento ter ocorrido, não ter, 5 anos do fato gerador, acabou. Entenderam? Então, veja, ele interpretou a situação. Havia uma controvérsia a respeito da aplicação do dispositivo, aí vem uma lei interpretando. Quando vem essa lei interpretando, só o fato dela surgir no mundo jurídico exclui as penalidades relativas ao dispositivo interpretado. Então, se eu sofri alguma multa com base no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário, essa multa ficou excluída em razão da lei interpretativa. Percebeu? Independente de da interpretação ser favorável a mim ou não.
como havia uma dúvida na aplicação da norma, vem o legislador e diz, ó, essa norma vai ser aplicada assim. Como o legislador está dizendo agora como a norma vai ser aplicada, e as pessoas vão sofrendo essa divergência de interpretação, e umas foram autuadas, outras não foram, aquelas que sofreram multas em relação ao descumprimento dessa norma, em razão da interpretação que foi dada, essa multa vai ser excluída em razão do surgimento da lei interpretativa. A lei interpretativa, então, por si só, exclui as penalidades relativas à norma interpretada. Deu para entender melhor nessa historinha, Leandro? Ficou claro agora, muito obrigado. Beleza? Valeu. Entendido o inciso primeiro? Mais alguma pergunta sobre o inciso primeiro? Então, vamos em frente. Inciso segundo. E aí, o inciso segundo, ele já começa com um assunto que a gente tem que ter cautela. Lá no inciso primeiro, qual que é o requisito? É só um, é ter uma lei interpretativa. E a penalidade ser em relação àquele dispositivo que foi interpretado. Mas quando a gente chega, né, no inciso segundo, ele fala assim, tratando-se de ato não definitivamente julgado. E o que é esse ato não definitivamente julgado? Quando fala de ato não definitivamente julgado, significa o seguinte, aquele lançamento não está definitivo. Significa que houve um recurso administrativo daquele lançamento, ou seja, daquela cobrança que foi feita pelo fisco. Se o contribuinte entrou com recurso administrativo, aquele lançamento não está definitivo. Ele está ainda o quê? Pendente da decisão do ato administrativo. É como se fosse a coisa julgada administrativa. Enquanto você não tiver a decisão final administrativa, aquele lançamento não é definitivo. Então, nos casos em que o lançamento não está definitivo, até agora vocês entenderam? Certo? E aí, em que situações que esse ato não definitivamente julgado, ele pode, né, gerar o efeito da nova norma? De novo, falando de penalidade, ó. Quando deixar de definir como infração, quando deixar de tratar ele como contrário a qualquer exigência da legislação tributária, quando comine penalidade menos severa. Resumindo, toda vez que reduzir ou excluir a multa, que a nova legislação reduziu ou excluiu a multa, se o meu lançamento não está definitivo, porque eu impetrei um recurso administrativo, se ele não está definitivo e surge uma lei reduzindo a multa, essa lei vai retroagir, embora esse fato seja anterior àquela lei. Vamos ao caso prático. Imagine que seu cliente tenha sofrido uma multa porque ele não emitiu documento fiscal, e a multa seja de 50% do valor do ICMS. Essa autuação ele recebeu em maio de 2019. Você foi, como advogado, entrou com recurso administrativo. Quando foi, e o recurso administrativo está lá tramitando na Receita, não foi decidido ainda. Quando foi agora, em outubro, vem uma lei dizendo o seguinte, que a multa para não emissão de documento fiscal vai passar a ser de 30%. Percebe que reduziu? Reduziu de 50% para 30%. Esse ato ele não estava definitivamente julgado, porque eu entrei com recurso administrativo e o recurso ainda está tramitando. O que vai acontecer? Eu vou sofrer a incidência dessa lei, porque a lei não reduziu. Como a lei reduziu a penalidade, ela vai retroagir para atingir o lançamento que ainda não está definitivo, porque o meu recurso ainda não foi julgado na esfera administrativa. Entenderam essa retroatividade da norma que aplica uma sanção menos severa, ou que exclui a sanção? Ela só vai acontecer se eu estiver diante de um ato não definitivamente julgado, tá bom, gente? E vocês entenderam o ato não definitivamente julgado, não é? Entenderam aí? Podemos seguir ainda? Beleza. E aí, chegamos na norma que trata da interpretação tributária, tá? Interpretação o que é? É você
entender ou você atribuir o sentido da norma. Você se depara com a norma e você interpreta ela para poder compreender o alcance jurídico da norma. E o direito tributário, ele traz algumas situações em que a norma tem que ser interpretada de modo literal. Onde é que está isso? Lá no artigo 111 do Código Tributário. É muito importante vocês conhecerem. Toda norma tributária, então, que tratar de suspensão ou exclusão do crédito tributário. Suspensão é uma matéria que vocês vão estudar no próximo semestre. Basta vocês saberem, né, que a suspensão gera. A norma que trata de suspensão tem que ser interpretada literalmente. Exclusão também é uma matéria do próximo semestre. Exclusão, a suspensão está regulada no artigo 151 do Código Tributário. A exclusão está no artigo 174 do Código Tributário. E a exclusão é mais simples, é só isenção ou anistia. Percebe que são situações que beneficiam o contribuinte. Ó. Suspensão do crédito tributário, exclusão do crédito tributário. Outra situação, outorga de isenção. Outorga de isenção já cairia em exclusão do crédito tributário, né? Mas o legislador quis aqui enfatizar que a lei que vai conceder uma isenção, essa lei tem que ser interpretada literalmente. E outra é a dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? São as obrigações de fazer ou não fazer que a legislação tributária impõe ao contribuinte no interesse da arrecadação. Por exemplo, obrigação de emitir documento fiscal. Isso é uma obrigação acessória. Então, qualquer lei que trate de dispensa de emissão de documento fiscal, ela tem que ser interpretada literalmente. Então, normas que tratem de suspensão do crédito tributário, de exclusão, de outorga de isenção e ainda de dispensa de obrigação acessória, são normas que vão exigir a interpretação literal. Então, por exemplo, chega lá, você é procurador da Fazenda Nacional, e chega para você a análise de um requerimento de dispensa, de isenção de imposto de renda. Existem algumas doenças, né, previstas na legislação do imposto de renda que geram isenção do imposto de renda. Aí vamos imaginar o seguinte, que um indivíduo que teve dengue hemorrágica e chikungunya, ele teve as duas. E ele vai e diz que ficou muito tempo acamado, né? Ficou quase 6 meses sem trabalhar, até hoje tem sequela da chikungunya, e com isso ele perdeu o emprego dele. E ele chega e alega o seguinte, olha, tem uma série de doenças que geram a isenção do imposto de renda. Eu quero que seja estendida para mim essa isenção, eu quero que seja aplicada uma analogia no meu caso, porque a minha doença foi muito grave, embora ela não esteja no rol de doenças que geram isenção. E aí você, como procurador da Fazenda Nacional, se depara com essa situação e se sensibiliza com a situação da parte. E aí você vai poder, então, aplicar ali princípio da isonomia, da isonomia tributária, princípio da analogia, para conseguir ali conceder a isenção? Não. Porque você só pode conceder a isenção naquelas hipóteses que estão no rol, acabou. Por mais que você se compadeça com a situação do contribuinte, não adianta você pleitear ali o reconhecimento da isenção. Se ele não se enquadra nos termos da lei que concede a isenção, não há o que fazer. Tá certo? Então, interpretação de lei que concede suspensão do crédito tributário, exclusão, outorga de isenção ou dispensa de obrigação acessória, tem que ser feita literalmente. Ok aí? Tudo bem até agora, gente? Vamos andar mais um pouquinho aqui. Outro artigo importante são os artigos 109 e 110, que trazem para a gente o seguinte conceito. O conceito de que, sempre que nós precisarmos de alguns princípios de direito privado, eu posso me valer desses princípios.
mas eu não posso utilizar eu posso me valer desse princípio para entender o Instituto do Direito Tributário, mas eu não posso me valer dos princípios de direito privado para constituir ali um fato gerador, porque eu tenho que me valer apenas dos institutos do direito tributário, ainda que lá no aspecto, né, do direito privado, esses institutos, eu preciso buscar esses conceitos, mas eu não posso me valer desses conceitos para gerar uma obrigação tributária, porque a obrigação tributária ela tem sempre que estar prevista em lei específica tributária, conforme o artigo 97 do Código Tributário. E artigo 110, que fala que a lei tributária é o contrário. Primeiro, eu posso usar o Instituto lá do Direito Privado para interpretar a norma tributária, desde que não seja para criar uma obrigação tributária. E segundo, a lei tributária, ela não pode modificar o conceito de direito privado. Por exemplo, o conceito de propriedade é um conceito de direito privado, que está lá no Código Civil. Eu não posso entender a propriedade ou regular a propriedade no direito tributário, dizendo que proprietário é aquele indivíduo que detenha qualquer tipo de posse da coisa, ainda que posse precária. Então, você vai lá, empresta o carro para uma pessoa, ou seja, um comodato, e aí porque você emprestou o carro, não. Agora, proprietário para fim tributário é todo mundo que detiver a coisa, então ele vai pagar IPVA também. Percebem que aí eu estou alterando o alcance, o conteúdo de um instituto de direito privado, que é a propriedade. Então, eu não posso fazer isso no âmbito tributário, eu não posso utilizar a interpretação, né, para alterar o instituto de direito privado. Até aí, ok, gente? Tranquilo? Vamos, então. E aí chegamos aqui no último conteúdo, que é a integração, gente. O que é integrar? O nome já diz, né? É unir, né? Toda vez que eu tenho lacunas legislativas, eu posso resolver essas lacunas por meio da interpretação, ou eu vou resolver por meio da integração. Eu vou pegar uma outra norma e vou acoplá-la na norma que eu estou querendo aplicar. Por que eu faço esse acoplamento? Em razão da necessidade de eu preencher uma lacuna normativa. Tá certo? Então, no caso do artigo 108 do Código Tributário, ele traz para a gente as situações que geram a integração. E veja como é uma lacuna. Olha lá, quando eu tenho lacuna normativa, ele fala, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada, ou seja, ele tem que seguir esse passo a passo. Ele não pode chegar a usar logo a equidade de cara. Ele primeiro vai ter que usar o quê? A analogia. O que é a analogia? É eu pegar uma norma, verificar essa norma e percebendo que aquela lacuna pode ser preenchida com essa norma, eu utilizar a analogia, falar assim, olha, nós sabemos que o conceito de propriedade está lá no artigo 1142 do Código Civil, né? E, portanto, ao falar de propriedade aqui na lei tributária, é preciso entender que proprietário é aquele que tem o animus domini, aquele que detém todos os poderes inerentes à propriedade em relação à coisa. Percebe que eu estou falando aqui, estou fazendo uma analogia, eu estou pegando um instituto que está em outra norma e estou trazendo ele para completar a lacuna normativa. Então, toda vez que eu me deparar com a lacuna normativa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar a analogia. Se eu não descobrir, não achar nenhuma norma que eu possa fazer isso, eu tenho que aplicar os princípios gerais de direito tributário. Tentei aplicar, não consegui, não deu para enquadrar, então eu vou seguir para quê? Para a equidade, para o de direito público, né? Perdão, os princípios de direito público. E, por último, né, eu vou fazer
a aplicação da equidade. O que é equidade? Aí eu pegar uma situação em concreto, onde já foi dada determinada solução, e aplicar essa mesma solução a esse caso aqui. Embora ele não seja idêntico, não seja perfeitamente idêntico, eu aplico a equidade. Não, esse caso aqui se adequa a essa situação. Então, eu vou pegar a solução desse caso e vou aplicar, né, nesse caso que eu estou analisando. Isso aí é equidade. Tá certo? E o mais importante aqui do nosso artigo 108 é entender os dois parágrafos. Que ele fala o seguinte: a analogia não pode resultar na cobrança de tributo que não é previsto em lei, ou seja, na cobrança de tributo que não é devido. Por quê? A finalidade da analogia é tão somente integrar a norma tributária. Então, quando eu estou integrando, eu estou ali trazendo um conceito que vai ajudar a aplicar a norma tributária. Mas se eu utilizar a analogia, e nessa analogia eu cobrar um tributo que não está previsto em lei, eu estou violando aqui o parágrafo 1º do artigo 108. Justamente porque a analogia é eu pegar uma norma e acoplar. E a gente viu que eu não posso, a gente viu quando falou lá, né, da aplicação dos princípios de direito privado, que eu não posso utilizar esses princípios para cobrar um tributo, para dizer que ali é um fato gerador. E a mesma coisa vai valer aqui. Eu não posso pegar analogia agora para cobrar um tributo que, na prática, aquele fato gerador ele não se manifestou. E aí, por isso, que o parágrafo 1º ele diz que a analogia não pode gerar cobrança de um tributo que não é devido. Da mesma forma que diz o 110 que o parágrafo 2º que eu não posso utilizar a equidade para dispensar tributo que é devido. Então, se eu tenho ali um indivíduo que ele praticou o fato gerador, eu não posso agora, eu vou usar o mesmo exemplo, né? Um indivíduo que teve lá dengue hemorrágica, chikungunya, querendo ali a isenção por conta de determinadas doenças que estão lá no rol de doenças que geram isenção. Eu não posso utilizar esse argumento para conceder isenção. Por quê? Porque eu não posso utilizar a equidade para dispensar tributo que é devido. Entenderam aí? A analogia não pode exigir tributo que não é devido e a equidade não pode dispensar tributo que é devido. Entenderam aí essa questão da analogia e da equidade? Beleza, alguém tem alguma dúvida aí? Eu estou aqui falando há 1h30, né? E queria saber se tem alguém com dúvida, se tem alguma pergunta, né? Para a gente não deixar aí passar batido a dúvida, né? Ainda temos ainda 15 minutos de aula. Não? Gente, só um minuto que eu vou só pegar um papel aqui que eu preciso falar com alguns alunos, tá? Eu já volto. Eu vou bloquear a câmera, mas eu já volto aqui. Só um minuto. Pronto, gente, já voltei aqui, tá bom? Então, assim, eu já vou caminhar para o encerramento da aula, tá bom? Eu queria falar com alguns alunos, eu recebi uma relação de alunos que deverão fazer, que foi disponibilizada a possibilidade de uma AV1 suplementar, são alunos que se matricularam depois e que talvez não tenham feito a nossa AV1, tá? Guilherme Torquato está aí, por acaso? Não, Guilherme Torquato não está aí, não? Lohane, é isso mesmo? Não sei se é esse nome, Lohane, né? Acho que esse H tem som de R. Lohane Maria está aí nessa turma. E Riolando Rui Arraes está por aí também. Ninguém, nenhum dos três estão aí? Então tá. Se alguém conhecer ou souber, tá, pede para eles
observarem que eu vou disponibilizar a AV1 deles, tá? Guilherme está adoentado, né? Beleza, Lucas. Então, tu avisa ele que na sexta-feira, amanhã, eu vou disponibilizar a AV1 dele. Ela tem que ser entregue até dia 28, que é quarta-feira, tá bom? O dia da AV1, essa AV1 suplementar, ficou estabelecida a quarta-feira, dia 28. Mas eu vou fazer como eu fiz com todos os alunos, vou disponibilizar antes. Então, amanhã, e aí vocês vão ver lá, vou botar assim, AV1 suplementar e vou botar a relação dos alunos que vão fazer essa AV1, tá? Essa AV1 é exclusiva para esses alunos, tá bom? Porque eles não fizeram a AV1, tá? E a coordenação mandou o nome desses 3 alunos aqui, para que fosse feita a AV1 deles, tá joia? E agradeço, Lucas, por você informar ele, tá? Que eu vou disponibilizar a partir de amanhã, e o prazo de entrega, de conclusão dessa AV1 dele, é até a quarta-feira, tá? Dia 28. E outra coisa, gente, vocês devem ter percebido, alguns alunos que não fizeram a AVP, eu ainda assim eu considerei, né? Eu fiz ali, eu corrigi a prova como se valesse 10, tá? Para esses alunos que não tinham feito a AVP. Eu não vou fazer isso na AV2 não, tá, gente? Na AV2 não tem choro nem vela, tá bom? Se a pessoa não, só fez um, só vai ganhar 1 ponto, fez 2, vai ganhar só 2, e eu não vou abrir essa exceção mais na AV2, não. Eu abri essa exceção na AV1, porque teve muitos alunos que foram entrando ali durante o semestre, né? Então, aí eu abri essa exceção, tá? Se vocês vão ver que o aluno ficou ali com a nota quebrada, né? Que quem fez isso aí recebeu uma nota ali, né? Ali, terminando, né? Com 2 dígitos, né? 7,43, por exemplo, né? Então, isso aí é porque eu corrigi como se valesse 10, tá bom? Foi porque o aluno não tinha feito as AVPs, tá bom? E aí não tinha feito nenhuma, ou fez uma, né? Dependendo da situação, eu aplicava, eu vi o que era mais benéfico, eu fazia a proporção. Normalmente, quando o aluno tinha feito 2, às vezes era mais benéfico só somar os 2 pontos do que fazer a proporção. Dependia muito da nota do aluno, e quando eu fazia a regra de 3, né? O que ia dar mais, tá? Mas mesmo assim eu apliquei, quando o aluno fez 2, por exemplo, eu aplicava o que dava mais. Se a proporção dava mais, eu aplicava a proporção. Se dava menos, eu botava os 2 pontos, tá certo? Alguma pergunta aí, gente? Então, relembrando, nós temos agora 2 estudos de caso, tá? Para esse final de semana, né? Para vocês fazerem amanhã. Um da unidade 3 e outro da unidade 4, tá? Como a gente estudou 2 unidades aí, uma na semana passada e outra nessa semana, eu estou liberando 2 estudos de caso, tá bom? Então, procurem fazer, né? Procurem aproveitar o horário que vocês têm amanhã, os 50 minutos de aula amanhã, para fazer isso, né? E aí você já garante aí 2 pontos na AVP, tá bom? Lembrando, mais uma vez, o prazo vai ser só até 23h55 de domingo. Então, não fez no prazo, já vai queimar esse cartucho, tá bom? Vai ter que correr atrás nos próximos estudos de caso. Alguma pergunta aí, gente? Nada? Bom, gente, então, vamos encerrar, então. Hoje eu não vou rodar aqui a frequência, porque eu tinha excluído aqui o aplicativo que fazia essa frequência, né? Então, hoje vai ficar todo mundo com presença, tá bom? Ninguém vai ter falta, não. Na próxima aula, eu reinstalo aqui o aplicativo da frequência e rodo a frequência na próxima aula, tá bom? Mas hoje está todo mundo com presença. Então, muito obrigado a todos, tá bom? Bom resto de semana, bom final de semana. Prestem atenção nos 2 estudos de caso, não deixem de fazer, tá bom? E a partir de agora, nossas aulas serão apenas pelo Meet, tá bom? Tá, eu vou olhar lá, Larissa, e te respondo, tá certo? Vou ver lá o que você postou lá. Deixa eu só encerrar aqui a aula aqui. Tá bom? Então, muito obrigado, boa noite a todos, e até nosso próximo encontro na quarta-feira que vem. Boa noite a todos aqui. Deixa eu só encerrar aqui nossa gravação.